Vamos falar um pouquinho do VAR, antes da gente Vamos. começar os nossos encerramentos aqui. Eu fiz uma enquete aqui no canal, e o pessoal respondeu a primeira opção. Você acha que o VAR ele mais atrapalha ou ele passa mais um pano para os árbitros? Eu acho que ele ajuda os árbitros. Agora, eles têm que saber utilizar a ferramenta. A ferramenta é boa. O que você precisa definir é quem opera a ferramenta e apresentar um equipamento top de linha para que eu consiga operar. Uhum. Então, já vai a primeira coisa que pode ser que vocês não sabem. Os nossos equipamentos não são iguais da Europa, não são os top de linha. É mesmo, cara? Já começa aí. Se você pegar esse negócio de traçar linha, se você pegar um 3D, e você é da área, você vai saber disso, se você pegar um 3D, você não precisa traçar linha. Você congela e Claro, gira. Você claro. vê por cima se está ou não. Você tem O razão, na nosso, Europa as imagens. se traça a linha, é porque por Nossa. isso que é mais rápido. Uhum. Se eu congelei isso na Copa de 2006, que foi na Alemanha. Copa 2006 foi na Aham. Alemanha. Eu estava na Europa nessa época. Naquela época, depois do jogo, que tem os melhores momentos das Sim, sim. partidas, eles já tinham isso nos programas. Eu achava muito legal, muito interessante aquilo lá. Então tinha lá, saiu o gol de uma equipe. Ele ia mostrar o gol, depois ele congelava. Aí ele mostrava a visão do atacante, os bonequinhos lá, né? Qual era a visão do atacante quando ele chutou a bola? Girava. Qual era a visão do goleiro? Aham. Como estava distribuído? Aí abria como estava distribuída a defesa e, por último, mostrava qual era a visão do árbitro, por exemplo, num lance de pênalti, congela. Ó, por que o árbitro não apitou o pênalti? Ah, não apitou, tá mostrando aqui, ó, tem dois caras que estavam na frente dele, o lance estava lá, ele não viu, ele não conseguiu ver, ele estava mal, porque aqui, que é o que eu costumo dizer, que os caras só criticam, errou. Eu sempre costumo trabalhar assim, o árbitro errou, o que ele tinha que ter feito para acertar? Nesse Isso. lance, os caras falavam isso. Ó, o árbitro, ele tá mal posicionado, por isso que ele decidiu errado. Se ele tivesse 2 passos para a esquerda, ele teria visto. Ele deixou os 2 jogadores ficarem entre ele e a jogada. Por isso que ele errou. Entendi. Então, o VAR, primeira coisa, é isso. Então, me dá um 15 equipamento anos, tá? A gente tá top. falando 2006 para 2021, Isso. Então, eles já usavam isso lá. tá? Agora, o avanço deles vai ser o seguinte: deu o lance, já vai ser automático. Se sair, a hora que eu apertar o botão, se sair linha azul, segue o jogo. Se tiver vermelho, se sair linha azul, Validou? validou. Se sair linha vermelha, não validou. Uhum. No Enter. Esse é o próximo avanço. Segundo problema de software: as câmeras que são utilizadas são as mesmas que são Das utilizadas transmissões. para a apresentação das transmissões. Então, é É. outra coisa que também vocês são da área, vocês vão entender. Ali ela tem um estilo show, Uhum. apresentação do evento para o público. Para o árbitro, ele precisaria do estilo técnico. Então, Tá. por exemplo, eu falo assim, ó, para o técnico do lado, ó, eu preciso de uma imagem DOGS, porque você vai tudo ali por código. O que é o DOGS? Denominações. Aham. DOGSO. É impedir uma situação clara de gol. Então, o que eu preciso nessa imagem? Uma imagem bem ampla, porque eu tenho que Tá. definir 4Ds para ver se é vermelho ou não. Eu tenho que definir domínio de bola. Se o jogador tem o domínio, a possibilidade de ter o domínio. Segundo, direção, se ele está indo em direção ao gol ou fora. Terceiro, distância do gol, distância e velocidade, porque às vezes eu estou no meio do campo, mas estou indo sozinho com velocidade. E Aham. quarto, defensores, a distribuição dos defensores. Essa principalmente precisa estar. Quantos zagueiros que eu tenho ali, onde eles estão, para que eu que possa impedir ou não aquela jogada. Se eu falo isso para o cara e ele tem a imagem do campo, ele não vai me dar essa imagem técnica, ele vai procurar uma melhor dentre aquelas que ele tem lá, Aquelas que mas no tem. Uhum. estilo de show, no modo show. Então, eu estou sendo prejudicado para tomar a decisão. Terceiro item, o técnico que está ali do lado, ele é expert em técnica de imagem, mas a maioria não é expert em regra de futebol. Se eu Entendi. sou expert em regra de futebol, eu já vou buscando qual é a melhor imagem, qual o melhor ângulo para tomada de decisão, que na maioria das vezes é uma visão lateral. Você facilita a sua tomar a decisão.
Por exemplo, saber se um jogador foi empurrado ou se ele se jogou, uma visão lateral é mais fácil de você identificar. Então, isso estou falando de software e capacidade de conhecimento de regra. Agora vamos para os árbitros. Ponto 1, aquilo que eu já disse anteriormente. Quem está no VAR são os caras com perfil para trabalhar no VAR e que conhecem, tiram nas provas lá 9,5 e 10, desde que fosse aquela prova com relógio. Prova contra o relógio. Porque hoje a prova te dá umas questões, você faz, você vai na primeira, vai na última, volta no meio. Então, teria que ser prova contra o relógio. 30 minutos para 30 questões. Então, eu só passo para a segunda se eu responder a primeira. Como é o jogo? Isso. Eu apresentei uma sugestão uma vez de prova para eles. A prova teria que ser o seguinte: só passo da questão 1 para 2 se eu responder a 1. Respondi a 1, não posso voltar mais nela. Boa. Exatamente como acontece no jogo. Primeiro minuto, foi pênalti ou não foi pênalti? Eu não vou voltar depois. É a reação, né? Para decidir aqui. Então, é idêntico o que acontece no jogo. Sim. Então, as pessoas que estão ali na ferramenta teriam que ser essas. E o mais fundamental para quem está trabalhando, trabalhar dentro do princípio do VAR. Qual é o princípio do VAR? Máxima eficiência com mínimo de interferência. E essa interferência só quando ocorrer um erro claro e óbvio, que eu vou corrigir. Sempre dou como exemplo. Qual é o erro claro e óbvio? França, Irlanda, para definir quem vai para a Copa do Mundo. O gol de mão do Thierry Henry. Sim. A França foi para uma Copa, quanto que ela ganhou de dinheiro, de receita, indo para a Copa? Quanto a Irlanda perdeu? É isso que a correção se baseia nisso, porque o futebol é um business, inclusive. Claro. E que tem um valor, um dos maiores receitas astronômico do mundo, né? Do esporte. Então, ele é para salvar isso. O que acontece na Europa que é diferente aqui, que eu percebo. Na Europa, você tem 4 ângulos. E no futebol é muito assim. Um ângulo do lado direito, você vai falar que é pênalti, se olhar a imagem do lado esquerdo, você fala que não é pênalti. Nessas palestras que eu te falei que eu dou, eu mostro o mesmo lance. Um lance que o Deco, quando jogava, brasileiro, jogava no Barcelona, ele é lançado, ele passa pelo goleiro e cai. Eu mostro o primeiro lance, que era a visão do árbitro, todo mundo fala, e aí? O que foi? Todo mundo, pênalti. Eu falei, eu também acho que foi pênalti. Eu mostro a câmera atrás do gol. O Deco, o goleiro vem caindo assim, parece que ele bate o joelho, mas na verdade ele busca o joelho e se joga. Falei, e essa imagem? Não pênalti. Falei, mas vocês são árbitros? É não pênalti ou é pênalti? O árbitro tem que decidir. Então, na Europa, o que eles fazem? Se eles têm uma imagem inconclusiva, lado A, pênalti, lado B, não pênalti. Qual é o protocolo? Segue decisão de campo. Porque o árbitro decidiu lá. Entendi. Então, se eu não tenho conclusão onde eu consigo interferir que ele teve um erro claro e óbvio, é o que ele sentiu lá. E por que ele não vai pelo lado B, que foi conclusivo? Mas não é conclusivo, porque às vezes o de trás, por que ele não é conclusivo? Porque às vezes pode ter tido um toquezinho na ponta do pé dele, fez com que ele se jogasse. Onde a câmera por trás do gol não dá para ver. Entendi. Não dá para ver. Caramba. Então, aquela jogada por cima, na câmera por trás, ele não dá para ver nem o pé nenhum dos dois. Só vê o momento que ele está indo por cima. Mas pode ter sido um toque no pé dele que fez com que ele se projetasse. Puta, e na câmera A parece que ele bate de joelho. Então, eles não criam polêmica lá. Um mostra que é, outro mostra que não é, segue o jogo. É o que o árbitro decidiu. Aqui não, parece que eles ficam procurando um ângulo para levar. E outra coisa, o que causa demora? Como eles estão numa situação, eles procuram um ângulo para ter a justificativa para chamar o árbitro para ele não mudar de posição. Então, se eu te chamar, é na certeza. Você pode ver que a maioria, 99% do árbitro que vai lá, ele vai pelo que o VAR. São raros os que mantêm a sua posição de campo. Raríssimas vezes eu vi isso. No ano passado, esse ano. Né? Eles preferem dar... Por quê? Porque a polêmica, quem é a imprensa, vai bater muito. Se ele for contra o VAR, a imprensa vai arrebentar ele. Vai arrebentar, porra. E aí os caras vão falar assim, mas tinha aquela imagem. Se não, mas eu dentro de campo, não foi aquilo que aconteceu.
tem outras situações dentro de campo que a imagem, até pelo número de linhas que é feito a imagem, né? Se você não tem um número de linhas altíssimo, de altíssima definição, tem muitas coisas que você não consegue ver. Por exemplo, uma bola que a gente fala no interior, só trisca no cara assim, você apita como? Pelo som. Ah, Você sim. escutou a bola fazer só... A imagem não mostra isso, porque ela não muda de direção. Você percebeu porque você está do lado e ouviu. Todo mundo ouviu. Sim, Só sim, que o sim. cara vai falar que você errou, porque a imagem não consegue ter essa qualidade de definição. Um puxãozinho na camisa, leve, porque hoje as camisas são bem leves, né? Se eu te puxo a camisa por trás, tudo é ação e reação. Se eu puxo a camisa por trás, a reação de uma pessoa é jogar o corpo para trás primeiro, depois que ela vai cair. Claro. Eu não posso puxar a camisa para trás e você cair para frente, que a maioria dos atacantes fazem. Mas, na câmera lenta, na imagem, quando você vê aquela camisa puxada, você vai falar que foi pênalti. Porém, às vezes os caras são tão fortes que ele nem percebeu aquele puxão de camisa, é um puxão leve. Então, pela reação do jogador, se ele seguiu, não perdeu a passar, não fez nada, aquilo lá não interferiu para ser pênalti. Por outro lado, quem jogou basquete também sabe muito disso, quando você pula, qualquer toque nas suas costas, mínimo que seja, você perde o equilíbrio. Claro. Então, quando você vê o jogador assim que parece que tá nadando, assim, que ele tá procurando proteção, é certeza, você pode até não ter visto, é certeza que ele foi empurrado. É claro. E aí é pênalti. E muitas vezes, na câmera, mostra só aquele encontrãozinho e o cara fala que não foi pênalti. Mas por quê? Porque não analisa a biomecânica da jogada. Eu lembrei de um jogo aqui, desse lance específico que você me falou. O zagueiro Gil, que hoje está no Corinthians, ele jogava no Cruzeiro. E acho que eu era o quarto árbitro desse jogo, Ronaldo. Do Ronaldo. Você estava nesse jogo? Foi pênalti. Que foi uma puta numa polêmica também, né? Foi pênalti. Ele empurra o Ronaldo. Ronaldo não tem porquê, até porque você tem que analisar a característica do jogador. Ele não tem o porquê de se jogar num lance daquele lá. A única coisa que ele poderia fazer ali é ele subir e proteger a bola, né? Ele fazia a parede, né? E só que ele não conseguiu fazer porra nenhuma ali, né? Porque já tomou um encontrão. Já tomou um encontrão. E tem um outro lance também, tem um lance São Paulo e Palmeiras, há pouco tempo atrás, que o Dudu vem com a bola, eu não lembro quem era o zagueiro. E bem na entrada da área, o Dudu cai de uma vez. Aí parou o lance e tal, e não deram. Foi dentro da área, inclusive, começo da área. Não deram o pênalti, falaram que ele se jogou. Eu falei, é impossível o cara se jogar naquela velocidade que ele tá. Aquilo ali o que teve, deu para ver, tem um toquezinho leve. Você tá em alta velocidade, você tá e a bola no pé, um toquezinho que te dá, você perdeu a passada, vai tropeçar na bola e você vai cair. Então, isso é o que falta daquele conhecimento do futebol, às vezes, quem tá apitando, quem tá no VAR. Porque isso, e por isso que eu acho que alguns árbitros que jogaram futebol, que hoje a gente tem alguns aí que jogaram e jogaram bem, eles têm uma maior facilidade, porque quando você se joga dentro da área, quando o goleiro sai mal, que o cara quer jogar a culpa no ar, ó, patrão, saiu mal pra caramba, quer reclamar comigo? Não é assim que sai. Claro. Tem muito, né? Então, eu acho que tem muitos jogadores e acabam ganhando respeito porque conhece aquela linguagem do jogador de dentro de campo. Quando ele está querendo levar vantagem numa situação, por exemplo, o cara que faz a falta geralmente já levanta o braço, essas coisas que a gente fala. O cara que está dando condição de impedimento é o que levanta. Já levanta. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Cal. Primeiramente, você assistiu esse corte até o final. Você tá me vendo aqui, obviamente, tá? E, muito obrigado. Se você ainda não deu like no vídeo, dê um like no vídeo. Nesse cantinho aqui, tem mais um vídeo para você assistir, tá? Mais algum outro corte do canal. E nesse lado aqui, ó, tem um botão para você clicar nele, para você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, obviamente. Me conta também nos comentários o que você achou sobre esse vídeo aqui que você tá assistindo agora. Beleza? Tamo junto, valeu e é nóis.